Oi pessoal, muito boa tarde. Pelo terceiro dia seguido chove na região e as temperaturas seguem baixas. A máxima não ultrapassa os 21 graus nesta quinta-feira, dia 20 de julho. Olha essas imagens captadas agora cedo pelo nosso cinegrafista Leandro Giannoca, essas imagens aqui da região central de Santos. Temos essas imagens? Temos aí as imagens para você. Por causa desse clima, bem cedo, a Ecovias acabou implantando a Operação Comboio para os veículos que vinham para a Baixada Santista, pessoal. Pois é, isso aí então, região central de Santos, chovendo, né? Tempo bem encoberto, chuviscos em alguns trechos da cidade, principalmente perto da orla. E a temperatura, como informei no comecinho, 21 graus de temperatura hoje cedo aqui na região central de Santos. Pois é. Vamos continuando aqui o nosso telejornal. E esse clima de chuva, tempo encoberto, o que aconteceu? A Ecovias teve que implantar a Operação Comboio e aí se formou congestionamento em alguns trechos das rodovias Imigrantes e Anchieta. E para complicar mais ainda, nós tivemos um incêndio, um caminhão pegou fogo na subida da serra, inclusive é um dos destaques do Viver em Santos. Esse caminhão pegou fogo por volta das 7 da manhã e ele estava carregado com farinha, pessoal. Isso aí é na altura do KM 50, quilômetro 50 da pista norte da rodovia dos Imigrantes. E segundo a página do Viver em Santos, não há informação da causa desse incêndio e segundo a concessionária, não houve feridos nessa ocorrência, pessoal. Pois é, e os pátios reguladores de Cubatão estão lotados. E a chuva desses últimos dias acabou agravando ainda mais a situação, pessoal. Muito complicado, a gente tem imagens de agora cedo do sistema Anchieta Imigrantes, na verdade isso aí é a rodovia Anchieta, aqui em Cubatão, congestionamento o tempo inteiro. Pois é, os pátios estão lotados e o comboio acabou também agravando a situação nesta quinta-feira aqui na Baixada Santista. Aí imagens para você flagradas pelo nosso cinegrafista Alexandre Rodrigues. Essas imagens foram captadas aí por volta de 10h30, 11 horas da manhã. E aí tem um complemento desse vídeo, que é a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Aí, a rodovia Cônego Domênico Rangoni na altura de Cubatão, que também acabou ficando travada. E é na Cônego, geralmente, que tem esses terminais, né, esses pátios secos, onde esses caminhões têm que ficar estacionados, aguardando a entrada nos terminais portuários aqui no Porto de Santos. 12h51, já que a gente falou de um pouco de estradas, vamos saber da situação neste momento? Então, vamos conferir então o telão para saber como está a situação do sistema Anchieta Imigrantes nesta quinta-feira. Pois é, a operação em vigor é a 5x5, meio-dia 11 essa atualização. Comboio havia no período da manhã, a gente está verificando essas informações com a nossa equipe de produção. Eu não posso lhe informar neste exato momento se está havendo comboio ou não. Mas a operação em vigor é a 5x5. Isso significa que todas as pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes, norte e sul da via Anchieta, estão liberados para o tráfego de veículos. Só que a pista que faz a interligação entre as duas rodovias está fechada. O período da manhã estava fechada, tá, pessoal? A Cônego Domênico Rangoni apresentava um pouquinho de lentidão na manhã de hoje, justamente por causa desses pátios onde esses caminhões ficam parados. Então, existia um grande fluxo desses caminhões e aí o trânsito ficou bem complicado na Cônego Domênico Rangoni, tá certo? Vamos trocar de tela, vamos saber como está as balsas. Travessia de balsas nesta quinta-feira nublada, neste momento nublada aqui na nossa região. Travessia entre Santos e Guarujá, temos 6 embarcações operando essa travessia. São 45 minutos de espera o pessoal de Santos que quer ir para o Guarujá e o pessoal que está do lado do Guarujá e quer vir para Santos. O tempo de espera é de 25 minutos, apesar da imagem assustadora, né? Que tem uma fila imensa de veículos nas alças de acesso para as balsas aqui na ponta da praia e também do lado do Guarujá, tá? A concessionária, departamento hidroviário, na verdade, informando que são 45 minutos
para o pessoal de Santos para chegar ao Guarujá e 25 minutos de espera do lado do Guarujá. Ainda falando do Guarujá, a travessia entre Guarujá e Bertioga. Então vamos trocar de tela, a travessia Guarujá-Bertioga nesta quinta-feira. Temos? Não temos. Temos Ilhabela e São Sebastião? Ilhabela, São Sebastião, lá no litoral norte de São Paulo. 1 hora de espera para quem está em São Sebastião e deseja ir à Ilhabela. E quem estiver na Ilhabela e quer voltar para o continente, quer voltar para São Sebastião, 30 minutinhos de espera, nós temos 4 balsas operando essa travessia. A travessia entre Bertioga e Guarujá são 20 minutos de espera. Opa, apareceu aí para vocês então, ó. Na tela para vocês, 20 minutos de espera em Bertioga, 20 minutos do lado do Guarujá. 2 embarcações operando essa travessia nesta quinta-feira. Informações das balsas. Acesse o site do Departamento Hidroviário de São Paulo, que é o www.dh.sp.gov.br. E as informações do Sistema Anchieta Imigrantes e das demais rodovias que a concessionária Ecovias administra, acesse as redes sociais da Ecovias. Aliás, durante o andamento do telejornal, a gente traz informações para vocês a respeito do comboio e se a ligação entre a rodovia dos imigrantes e Anchieta, a pista de interligação entre as duas rodovias, ainda está fechada. Já aqui no Jornal Litoral. 12h55, 5 para 1 da tarde. Vamos saber o que é destaque na página do Viver em Santos e região? Então, bora conferir o seguinte. E ontem, um cachorro foi encontrado dentro do Canal 7. Olha essas imagens então para vocês. Ele parecia que está com medo, inclusive com frio. O resgate foi chamado e o cachorro foi retirado em segurança. Ainda não se sabe como esse bichinho apareceu aí no Canal 7 General San Martín, lá na ponta da praia. Esse vídeo viralizou na página do Viver em Santos e região no Instagram e no Facebook. Tá aí os bombeiros estão fazendo esse trabalho de resgate na noite de ontem, aqui em Santos, na ponta da praia. 12h56, ainda falando dos flagrantes da página do Viver em Santos, 3 adolescentes roubaram uma motolância. Pois é, aquelas motos que o SAMU utiliza para atender algumas ocorrências. Esse caso foi em Mongaguá. A Guarda Civil Municipal foi avisada e encontrou a moto no bairro Veracruz com algumas peças faltando. Então, tá aí o flagrante para você na tela. Esses 3 adolescentes chegaram aí na base do SAMU de Mongaguá, chegam na moto e arrastam a moto e levaram para esse bairro que chama-se Veracruz. Aí a Guarda Civil Municipal acabou encontrando essa motocicleta nesse bairro. Que absurdo, hein? E os destaques, os flagrantes, tudo o que acontece na nossa região, você confere na página do Viver em Santos e região. Mas, antes de encerrar, tem a nossa parceria, o podcast A Política de Tudo. Meu amigo Danilo Martins entrevistou uma pessoa aí, dá uma olhada aí no episódio dessa vez. Essa mensagem que o Estado dá com a benevolência, com leis frouxas, com leis largas e elásticas para os criminosos. Hoje a gente fala num excesso de direitos para quem pratica crime e uma ausência de direitos e exercício dos seus direitos no Estado democrático para quem está cumprindo a lei e a regra. E falando nisso, tem tudo a ver com a nossa pauta, inclusive na representatividade também no Instituto Pró Vítima. Desde 2020 a gente tem o Estatuto da Vítima para que a gente tenha esse estatuto aprovado o mais rápido possível. Porque o que a vítima figura? E aí não só mulheres, tá? A vítima figura como mero objeto do sistema de justiça, mero objeto, vou repetir, a vítima figura como mero objeto do sistema de justiça a partir do momento que ela somente instrumentaliza o processo penal para uma condenação do criminoso. Ela está abandonada e relegada pelo Estado. Ela não tem a proteção que a sua vida foi destruída, dos seus familiares, toda a estrutura desta vítima foi destruída, mas o Estado não dá o suporte. Diferentemente do criminoso e da família do criminoso. Quando o criminoso está no sistema penitenciário, até auxílio reclusão
existe no Brasil. Qual é o auxílio que o Estado dá para a vítima? Zero. Então, esse olhar em que a vítima ela fica relegada em terceiro, quarto ou até um plano de objetificação faz com que mensagens de forma a penetrar no inconsciente popular permeiam da impunidade. Bom, esse episódio então é com a delegada Raquel Galinatti, pessoal. Acabei não colocando lá na informação, na cabeça da matéria, delegada Raquel Galinatti, no episódio do podcast A Política de Tudo, que está disponível nos principais tocadores de podcast e tem esse recorte aí na página do Viver em Santos e Região. Agora sim, vou fazer o merchan deles aqui. Os flagrantes, tudo o que acontece no nosso litoral. Acompanhe nas redes sociais do Viver em Santos e Região, no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e Região. E no Instagram, acesse o @Viver em Santos e Região, tá certo? 12h59. Promover e defender os direitos das pessoas com deficiência, formular, supervisionar e avaliar a política municipal voltada a essas pessoas são alguns dos objetivos do CONDEF, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a gente entender mais sobre esse trabalho, eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente do CONDEF, Luciano Marques. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, Thiago. Graças a Deus, muito bem. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal, Jornal Litoral. Luciano, quais são os principais desafios enfrentados pelo CONDEF para a implementação de políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui em Santos? O primeiro desafio, o grande desafio, Thiago, eu diria que é a falta de informação. Daí que a gente já, em nome do CONDEF, quer agradecer o espaço, né, porque eu aposto todas as minhas fichas, quanto mais informada está a população, menor será o preconceito e a discriminação contra esse segmento particularmente. Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse. E o outro desafio é as nossas autoridades instituídas, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, é cumprir a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né, que está em vigência no país desde 2015. Certo. Daqui a pouco vamos completar 10 anos de LBI, o que a gente vê é um avanço muito lento, né? Eu diria que em slow motion. Ele está em slow motion, está bem devagar, quase parando. O termo da TV slow motion é aquela câmera lenta que você vê no futebol, geralmente no esporte, slow motion. Seria esses os grandes desafios. Eu acho que primeiro é levar a informação ao público, à sociedade como um todo, e o segundo, os poderes instituídos fazerem cumprir aquilo que já foi já foi decretado, já foi sancionado em nível federal, que possa estar descendo, né, a cascata para os municípios e os estados, enfim. Nesse trabalho de vocês lá no CONDEF, já existem parcerias estabelecidas com parceiros públicos, privados, para a implementação? Então, Thiago, são vários parceiros, né? A gente tem aqueles parceiros mais sazonais, digamos assim, né? Mas temos aqueles que são cotidiano, entra ano, sai ano, estamos juntos. Certo. Primeiro o Ministério Público, o MP, que é parceiraço nosso, sempre recebendo nossas demandas enquanto órgão fiscalizador das políticas públicas, né? A gente entende que não está sendo cumprido, a gente encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público, através do Judiciário, toma as providências. O Poder Executivo, que em algumas áreas tem essa parceria, e também as entidades. Nós temos várias entidades aqui em Santos que atendem as pessoas com deficiência, seja com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. Então, esses são os parceiros assim mais frequentes dentro do Conselho, que fazem a coisa acontecer, ainda que devagar, mas são parceiros que a gente tem, assim, pode contar sempre. Quais são as principais conquistas do CONDEF? Eu acabei de falar uma delas, né, que é a promulgação da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, né, que nada mais é do que o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, com outro nome, com uma outra roupagem, comparado com o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, eu acho que esse foi um grande avanço. Se você pensar em Enquanto Santos, por exemplo... É exatamente o que eu queria... Ok, chegaremos lá. Eu acabei formulando de forma errada a pergunta. Não tem problema não, a gente vai trazer para o foco, até porque o nosso foco é Santos, né? A nossa 9ª conferência está para acontecer, então vamos focar em Santos. Santos, por exemplo, transporte público hoje, nós estamos, eu diria, não é 100%, é 110%.
né, com a chegada do VLT, com algumas questões ainda no âmbito ao entorno do VLT, ainda tem algumas coisas para acertar, que são as calçadas, certo. Mas nossa frota de ônibus, 200 ou 300 ônibus que formam a frota de Santos, a municipal, é 100% desde 2012. Né? Então, Santos é uma das primeiras cidades a cumprir o decreto 5296 lá de 2004, que dava 10 anos de prazo. Então, vencia 2014, Santos em 2012. Os ônibus intermunicipais também atendem assim? Tem bastante ônibus intermunicipal, que aí já é na esfera estadual. Isso. Né? Aí já é uma lei estadual. Eu acho que, eu não sei se eles cumprem 100%, mas Santos, com certeza, é 100% da frota acessível. Se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês a informação, mas os ônibus intermunicipais... Também tem, Tem, mas não são 100%. Não são todos, sim, é verdade. Certo. É verdade. Sobre as conferências, a pré-conferência, o CONDEF irá promover 12 pré-conferências nos meses de julho, agosto, né? E quais são os principais objetivos dessas pré-conferências? Então, começou terça-feira, a primeira pré-conferência. Nós vamos ter uma primeira rodada de 5 pré-conferências regionais. Então, nós já tivemos terça-feira no Caruara, lá na área continental. Hoje teremos a nossa pré-conferência às 18 horas na Vila Criativa aqui da Vila Nova, representando a área central de Santos. Hoje? Hoje, às 18 horas, né? Já convidando aqui a população ali da área do centro da cidade e em particular ali da Vila Nova, na Vila Criativa, que é um equipamento público bem conhecido da comunidade ali. Então, hoje às 18 horas, temos também no Morro, depois na Zona Noroeste, depois na área Leste. E teremos mais 7 pré-conferências temáticas. Aí nós vamos discutir por temas: saúde, educação, assistência, transporte, esporte, acessibilidade. São vários temas que estão aí dentro da LBI, e a proposta da nossa conferência, que vai acontecer lá em 22 de setembro, todas essas 12 pré-conferências, é preparatória para levantar as propostas e eleger os delegados que participarão lá em setembro da conferência. Então nós temos como base a LBI, como eu te falei, né? E dentro da LBI nós vamos estar discutindo com a população o seguinte: até que ponto a cidade de Santos cumpre ou não a LBI nesses temas que a gente acabou de falar. Essa é uma das propostas principais, se não a principal, da conferência, né? Fazer um raio-x da cidade de Santos comparado com a nossa LBI. Luciano, para a gente encerrar, como que as pessoas podem contribuir com o trabalho de vocês? Então, assim, deixar o convite novamente para toda a sociedade santista, inclusive aqueles que não moram em Santos, podem participar, são convidados sim a trazer suas opiniões e tal. Procure, como a nossa agenda é grande, não dá para falar aqui, mas eu quero deixar então nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, CONDEF Santos. Acesse lá no Instagram, no Facebook, CONDEF Santos, e lá tem todo o nosso cronograma das nossas pré-conferências, com os locais, os horários direitinho, e chegando lá, se não a lista de presença, você já está participando, e se puder trazer a sua contribuição no sentido de ideias, proposituras, eu acho que está faltando isso, falta aquilo, a gente vai estar acatando todas as propostas para levar até a conferência. Luciano, mais uma vez agradeço a sua participação. Eu te agradeço. Obrigado, muito parabéns. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A participação do Luciano Marques, vice-presidente do CONDEF, estará daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com e lá na barra de pesquisa, na lupinha, escreva @Jornal Litoral. Aproveite, está lá. Inscreva-se no nosso canal. 13 horas, 7 minutinhos. Veja a seguir uma entrevista com o prefeito de Santos, Rogério Santos. Não saia daí, a gente volta já já. Treze horas, 10 minutinhos, de volta com JL ao vivo para você. Sabadão tem vacina no Centro de Cadastramento Social de Cubatão. Valentim Cardoso está lá na cidade, conta pra gente essa notícia. Valentim, tá na escuta? Boa tarde. Mesmo, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A Secretaria de Saúde de Cubatão estará vacinando nesse sábado, dia 22, contra a gripe e também contra a Covid-19. As pessoas que podem ser vacinadas, Tiago, receber essas doses de imunizantes são idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades ou deficiências.
Também população indígena, caminhoneiros, motoristas do transporte público, forças militares e de segurança. Isso no caso da gripe. Já no caso da Covid-19, pessoas também a partir dos 60 anos, pessoas com imunossupressão ou deficiência a partir dos 12 anos de idade, assim também como gestante, puérperas e profissionais da saúde. Tiago, lembrando que as pessoas têm que controlar, né, a dose, só poderão tomar esses imunizantes, tanto da gripe como também da Covid, após terem tomado a última dose, no mínimo 4 meses antes de virem se vacinar neste sábado. É com você, Tiago. Perfeito, Valentim Cardoso conversando conosco diretamente de Cubatão. Vou passar o endereço para vocês aí do Centro de Cadastramento Social, que fica na rua Padre Nivaldo Vicente, número 41, no centro da cidade, fica pertinho da Prefeitura de Cubatão, tá certo? 13 horas 12 minutinhos e conforme anunciado no bloco anterior, na passagem de bloco, na verdade, o prefeito Rogério Santos já está conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estar aqui Bom, com prefeito? vocês. Tudo bem, Fique à graças vontade. a Deus. Prefeito, vamos começar falando sobre mobilidade aqui na cidade de Santos. A cidade de Santos está passando por uma série de obras, passando por várias obras, VLT, enfim, principalmente aqui no centro de Santos tem sentido bastante o impacto, tá certo? Como é que funciona o trabalho de vocês para atender alguns bairros mais afastados da região central? Por exemplo, temos a Zona Noroeste, as pessoas saem da Zona Noroeste para chegar aqui ao centro de Santos, e aí tem que ter todo um trabalho de pesquisa para que o fluxo dos veículos, seja num carro particular, seja de um carro de aplicativo, seja do próprio transporte público municipal, atenda essas pessoas com eficiência e com qualidade. Existe um trabalho para isso? Como é que funciona tudo isso, prefeito? Tiago, a Prefeitura ela tem investido muito na inteligência, né? O uso de câmeras, os semáforos que nós estamos comprando agora serão semáforos inteligentes, um investimento de 6 milhões de reais, e isso tudo reorganiza a parte do trânsito, né? Então, a gente tem contagem dos veículos a partir dessas câmeras de segurança, de trânsito. Então, quando você faz uma obra, aquela rua está interrompida, há uma contagem do número de veículos, você pode mudar a rota, enfim, todo um sistema de inteligência voltado para isso. Além disso, a gente está investindo na parte de zeladoria, o compromisso nosso, pavimentação, as calçadas. Estava vendo aqui o Luciano sendo entrevistado, a questão do Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, estamos colocando as rampas de acesso em todas as esquinas, quando a gente já faz essa revitalização do pavimento, das calçadas. Enfim, é um trabalho constante. E também que passa por leis urbanísticas. Quando a gente faz a lei de uso e ocupação do solo, a gente pensa muito na inteligência das cidades. Porque antigamente você tinha a região de comércio de uma cidade e área residencial. Esse modelo é muito comum nos Estados Unidos. As pessoas moram na periferia, né? E a parte comercial. Isso é ruim, porque tem deslocamento, enfim. Então, qual é o modelo que a gente adota em Santos? Que todos os bairros tenham seus comércios, suas áreas de trabalho, de moradia, de lazer. Então, as pessoas, procurar que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, morar, se divertir e também fazer as suas compras no próprio bairro, que evita o uso de automóvel. E investir em transporte público. A frota de ônibus em Santos renovada, você tem, através do aplicativo, você vê quanto tempo demora o teu trajeto para chegar ao ônibus. A gente está investindo, junto com o governo do estado, no VLT, que é o transporte mais eficiente, mais confortável. Enfim, é uma série de ações que a gente faz em relação à mobilidade urbana. Agora, a respeito de ciclovias, eu sou uma das pessoas que utilizo bastante ciclovia, inclusive hoje vim de bicicleta aqui para a TV, e nesses quase 2 anos e meio da sua gestão, investimentos em ciclovias, como é que está, prefeito? A gente tem aberto novas ciclovias, né? Ali na Zona Noroeste, principalmente, Álvaro Guimarães, que está sendo revitalizada, terá ciclovias e, ao mesmo tempo, nós, além de expandir, né, como já fizemos em vários bairros, nós estamos melhorando as que tinham. Então, uma das maiores queixas de ciclovias é ali na Afonso Pena, né, na Francisco Glicério, e a gente está reformando, fazendo alguns reparos
mas os recursos que virão do governo do estado é para a gente refazer toda a ciclovia. Ali, especificamente, também uso bastante, você tem muito problema com a vegetação. As árvores acabaram estragando, danificando. Raízes, né, muitos moradores plantam, algumas gostam, participam da vida urbana, né? Então, alguns comerciantes e moradores ali na Afonso Pena, na Francisco Glicério, plantaram alguns tipos de vegetação que não são as ideais, porque criam espinhos e de copa larga, enfim. Então, a gente está reorganizando as ciclovias ali da Afonso Pena e Francisco Glicério e ampliando, né? Temos aí Hugo Maia, ampliações, Leonor Roosevelt já foi feita uma nova ciclovia, o Canaã, vamos refazer toda a ciclovia do Canaã e novas ciclovias, como eu falei para você, em planejamento. Canal 2 e Canal 3 são dois canais que a gente ainda não tem ciclovias. Existe possibilidade, um estudo para a implantação Então, ali? estudo tem. A caixa do Canal 2, ela é muito estreita para você fazer uma ciclovia entrando para dentro da área onde os veículos usam. Na calçada, você tem a dificuldade das árvores, assim como no Canal 3. Nós teríamos que tirar árvores de muitos anos e que no momento nós não podemos fazer isso. Então, na verdade, tanto no Canal 3 quanto no Canal 2, que seriam necessários, a gente tem essa dificuldade. No Canal 3, a gente tem o projeto da Senador Feijó, de fazer uma ciclovia ali, integrando com a Francisco Glicério. Então, a partir da Francisco Glicério, você teria uma facilidade de chegar à região central, e a gente está tentando buscar algumas outras possibilidades aí, mas o 2 e o 3, o problema é espaço. Você falou de semáforos inteligentes, 6 milhões de investimentos, isso aí vem através de um trinque, é isso? Isso, com a Petrobras, a gente assinou 34 milhões, desses 34, 6 milhões para melhorar o fluxo da mobilidade do trânsito em Santos. Santos não permite grandes obras como cidades grandes que a gente tem, como São Paulo, com vias largas, então o solo aqui não permite que você faça passagens por baixo, enfim. Então há uma grande dificuldade e a gente tem que usar cada vez mais a tecnologia. Investir em transporte público de qualidade, aí é um processo do VLT, e investir em alternativas, as ciclovias, como você colocou, e o uso da tecnologia. Durante sua fala, estava mostrando até imagens aqui da região central de Santos. Então, vamos falar do centro histórico aqui da cidade de Santos. Como é que está o trabalho de execução para a revitalização aqui dessa região? O centro é uma coisa que eu tenho no meu coração, né? Uma coisa de infância, e todo santista tem, porque é onde começou a cidade de Santos. A gente tem um projeto, o que a gente está fazendo não é algo pontual, a gente está fazendo muita coisa, mas não é pontual. É um projeto desenhado pelo arquiteto, o maior urbanista da história do Brasil, Jaime Lerner, e que a gente está revitalizando o mercado municipal, né? Estamos revitalizando várias ruas, Rua 15, Rua Tuiuti, Rua do Comércio, o Parque Valongo, que a gente finalmente era uma lenda urbana em Santos, a gente tirou do papel, então vai ser um grande parque linear, um centro de gastronomia e aquele visual todo que a gente vai ter aí do Porto de Santos. E estamos trabalhando junto com o governo federal também para trazer o terminal de passageiros aqui para essa região. Então será um parque com atracadouro para lancha, jet ski, passarela, a nova passarela será um bulevar suspenso, com escada rolante, com elevador, né? Então, enfim, um projeto maravilhoso que deve estar pronto aí no meio do ano que vem e vai incrementar muito o turismo na cidade de Santos, principalmente na revitalização do centro. Prefeito, agora falando de segurança pública. Os bairros têm sofrido com uma onda de furtos, quase diariamente a gente coloca alguma coisa aqui no ar. A respeito de furtos, bicicleta, relógio, celular, é uma coisa impressionante. O que a Prefeitura, o Poder Público tem feito em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança para combater esse tipo de crime? A criminalidade aumentou muito nos últimos anos, fruto da desigualdade social, fruto do aumento do consumo de drogas. Na minha opinião, a questão do aumento do tráfico de drogas é o principal responsável. E a gente tem cobrado as ações do governo federal e do governo do estado. Tive reunião com o Derrite, que é o secretário de Estado de Segurança, com o próprio governador Tarcísio, que garantiu que essa formatura de 800 novos PMs virão prioritariamente para o centro de São Paulo
e para a Baixada Santista, com destaque, lógico, para o Guarujá. Na parte de Santos, a gente tem feito vários concursos públicos, os últimos 150 pessoas. Agora eu estou abrindo mais um concurso da Guarda Municipal para 200 novos guardas municipais. E a Guarda Municipal, que era antigamente apenas patrimonial, hoje ela absorve parte do trabalho que deveria ser feito pela Polícia Militar e esse trabalho em conjunto. E a gente está investindo também na segurança, na tecnologia, enfim. Agora, a solução, Tiago, é mudanças no nosso país. Não dá. A Polícia Militar e a Guarda Municipal nunca prenderam tanto, só que ninguém fica preso, né? A lei ela é muito permissiva, a impunidade ela está aí. Você lembra aí aquela verdadeira situação que aconteceu do furto de fios, né, pelo aumento do valor do cobre no mercado internacional, aonde a Guarda Municipal prendia pessoas. Vocês fizeram reportagem de pessoas de moto, não é morador de rua não também, pessoas de moto entrando no mar e a Guarda Municipal entrou no mar, prendeu, levou para a delegacia, mas ninguém ficou preso. Todo mundo está solto, provavelmente fazendo novos furtos. Então, enquanto houver impunidade no nosso país, a criminalidade não diminui. Repito, Polícia Militar, a Guarda Municipal nunca fizeram tanta apreensão, tanta prisão não, né? O flagrante leva para a delegacia e, logicamente, por questões jurídicas, as pessoas não ficam presas. Pois é, infelizmente, né? Vamos falar um pouco de saúde. 2 anos e meio de mandato, como é que está o setor de saúde aqui no nosso município? Saúde é constante investimento, né? Não tem jeito. Os últimos anos aqui em Santos, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez, aí foram 9 novas policlínicas, investiu no Hospital dos Estivadores, que hoje é um grande hospital, uma maternidade, que ajudou e muito a reduzir a mortalidade infantil, e nós estamos dando continuidade nesse trabalho. Nós vamos construir, inclusive com recursos da Petrobras, desse trinque, nós vamos investir em 2 novas policlínicas, ali na Vila Progresso, ali também no José Menino, e já estamos em obras no Estuário, era um bairro onde não tinha uma policlínica, e queremos fazer mais uma no Marapé. Além disso, a construção da primeira policlínica no dique da Vila Gilda. Investimos também na saúde mental, por conta das mudanças de comportamento da população, a própria pandemia, o aumento de pessoas com síndrome do pânico, depressão, em jovens. Então, criamos o Departamento de Saúde Mental, estamos investindo em novos equipamentos voltados ao tratamento da saúde mental, enfim. E o nosso projeto do Hospital Pediátrico na Zona Noroeste. Estamos buscando recursos para a construção de um hospital pediátrico para Santos, na Zona Noroeste. Já que a gente falou de Zona Noroeste, eu acredito que tenha sido o último encontro entre você e o prefeito Caio Amado. Houve um pequeno desentendimento em relação ao atendimento de saúde. O senhor disse durante aquele evento que a cidade de Santos absorve muito dos atendimentos da população de São Vicente. O prefeito discordou por uma série de informações. Chegou à pergunta final. Os senhores já conversaram, já se acertaram? Como é que está essa situação? Não, de minha parte não houve nenhum problema. Todo mundo sabe que Santos é um polo em que as pessoas vêm de outras cidades para fazer tratamento na cidade de Santos. A nossa UPA da Zona Noroeste, praticamente metade do atendimento é feito para a população de São Vicente, o que é normal. E ali eu falei claramente desse trabalho em conjunto. Não entendi a atitude, mas tudo bem, cada um tem o seu papel. Mas o importante do gestor público é não criar polêmica, é trabalhar. Na mesma semana em que estávamos entregando 1.120 unidades, a gente assinou esse trinque para construir vários equipamentos públicos de atendimento à mulher, na área da saúde. E o importante, o gestor público ele tem que trabalhar, tem que mostrar resultado. É esse o foco do nosso trabalho, da nossa equipe, a gente fica focado não em polêmica. Polêmica a gente deixa para Big Brother e outros programas. O nosso negócio é trabalhar. Perfeito. Habitação, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, então até que tempo estourado, habitação, houve a construção desse novo conjunto habitacional do pessoal que morava ali na Zona Noroeste, perto do bairro do São Manuel, e agora está morando em São Vicente, construção entregue, o pessoal já morando lá, né? Exatamente, é um projeto de 10 anos, uma parceria da Prefeitura de São Vicente, com a Prefeitura de Santos, na época o prefeito Tércio com o prefeito Papa. São Vicente, graças a essa parceria, entregou já
na época do prefeito Pedro Gouveia, 1.120 unidades habitacionais. A cidade de Santos agora completa a sua parte com 1.120. A Prefeitura de Santos construiu 4 novas escolas, 2 novas policlínicas e esse pacto metropolitano. A gente precisa tirar a metropolização do papel. E aí é esse bom exemplo, o uso do serviço de uma cidade, o uso em outra. Existe esse projeto de regionalização que é importante, viabilizando programas sociais, né? Então, essas contrapartidas entre os municípios, trabalhando em articulação, em conjunto, é assim que se resolve os grandes problemas da nossa região. Perfeito. Prefeito, o tempo é curto. Muito Legal. obrigado pela sua participação aqui no Jornal Litoral, viu? Prazer estar aqui com vocês, conversar na TV Cultura com toda a população da Baixada Santista através do Jornal Litoral. Perfeito, casa está aberta. Muito Obrigado, viu? um abraço a Tudo de bom. todos. A participação do prefeito Rogério Santos estará daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com, vai abrir uma página, vai lá na lupinha, lá em cima na barra da pesquisa e coloque @Jornal Litoral e inscreva-se no nosso canal, tá certo? 1h27, veja a seguir, tem as notícias do Santos Futebol Clube e 2 filmes que estão nos cinemas que você não pode perder. Não sai daí, a gente volta já. Treze horas mais 30 minutinhos, vamos conferir as principais manchetes do Portal Costa Norte. Então me acompanhem no telão, vamos para o primeiro destaque de hoje. Van fica a poucos metros do mar durante embarque em balsa no litoral de São Paulo. Esse caso aconteceu na noite desta quarta-feira, na travessia entre a cidade de São Sebastião e Ilhabela. Olha essa foto tão assustadora, hein? Essa van então ficou com a roda traseira entre a plataforma de embarque e a balsa. E aqui, ó, é um mar, gente. Olha que perigo, o pessoal tentando levantar, tentando auxiliar aí, então, o motorista dessa van. Esse vídeo, esse flagrante, está no site Costa Norte. Vamos para o próximo destaque de hoje. Temos prova do concurso público para a Prefeitura de Santos, que acontece neste domingo, dia 23. 29 mil candidatos vão participar dessa prova para preenchimento de 128 vagas. Eu vou até pedir uma licença para vocês, eu estou aqui com a tela aberta também no meu celular do portal Costa Norte. Então as provas acontecem neste domingo, dia 23 de julho, são 128 vagas e para 15 cargos. As provas serão aplicadas em 5 locais aqui de Santos e é importante que os candidatos se programem para chegar no horário e não perder a prova. Isso é um clássico, muita gente acaba deixando tudo para a última hora e acaba perdendo a prova. Os detalhes estão no portal Costa Norte. Por fim, vamos fechar então a manchetes de hoje. Praia Grande é a primeira cidade da Baixada Santista a regulamentar o transporte por aplicativos. De acordo com a administração municipal, a lei tem como objetivo principal organizar a atividade na cidade, dando maior segurança para os motoristas e também para os passageiros. Vou pedir licença para vocês, vou abrir aqui a minha tela do portal Costa Norte e olha só, pessoal, a respeito disso é a Lei 2.196, então a lei regulamentar é a 2.196, que dispõe sobre a regulamentação de transporte remunerado, privado, individual de passageiros e dos serviços de carona solidária. Então, o serviço está regulamentado aqui na Baixada Santista, na cidade de Praia Grande. Então, Praia Grande pioneira no regulamento desta lei. Todas essas informações você acompanha no portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br. 13 horas e 33 minutos. Tem novidade no peixe. O Murilo Tauro e o Felipe Noronha estão na área. No Meija, Paulo Roberto Falcão, nosso coordenador esportivo. Por favor, Paulo, você faz a apresentação, depois a gente já entrega a camisa para o Jean Lucas. É isso, Thiagão. Jean Lucas, novo reforço do Santos, devidamente apresentado. Camisa 8, uma linda contratação do Santos, hein, Felipe Noronha?
Uma bela contratação, inclusive. Forcei-no, linda não? Não, belíssima, até porque, por exemplo, o blazer azul com o qual ele chegou é uma humilhação a nós pobres jornalistas que jamais teremos como bancar tal vestimenta. Mas foi uma coletiva bastante interessante. Além de ser uma peça interessante, importante para o futuro desse time, foi uma coletiva com boas respostas. Eu, inclusive, separei 3 aqui. O senhor quer saber quais? Temos anotações, é isso? Temos anotações no nosso caderninho da TV Cultura. 3 tópicos me interessaram muito nas respostas do Jean Lucas. Primeiro, a questão do posicionamento. Ele falou que se sente à vontade em jogar como um segundo volante, principalmente mais avançado, e que no Mônaco, onde ele estava, né, na França, ele atuou com alguma frequência com 2 volantes atrás dele. Bate muito com o posicionamento dele no Santos lá em 2019 com o Sampaoli. Vamos ver. Ele, claro, falou aquilo de sempre, que está pronto para jogar em qualquer posição que o técnico pedir, mas deixou claro que tem alguma preferência ali. A segunda questão foi uma pergunta sua, inclusive, que ele fala que está pronto para jogar. Ele não atua desde outubro, né? Desde outubro ele só treina, não faz partidas oficiais, mas falou que está em forma, tem treinado, não parou e está bem para jogar desde já. Então, domingo, se ele sair no bid, deve atuar pelo Santos. E por fim, ele reclamou, né, da falta de oportunidades na França, deixou claro que sempre lutou, se mostrou à vontade para jogar. Falou em injustiça, né? Falou em injustiça, falou que o futebol tem dessas. Enfim, deixou claro que estava insatisfeito, o que combina, porque se ele estivesse satisfeito, não estaria de volta ao Brasil com 25 anos. Exatamente. Acho que um trecho importante também, quando ele diz que o Sampaoli conversou com ele, tentou levá-lo para o Flamengo, mas ele escolheu o Santos. Ele, pelo menos da boca para fora, demonstrou muito amor ao clube, né? Se eu não me engano, até me corrija se eu estiver errado, mas acho que o próprio presidente do Flamengo chegou a declarar em redes sociais que essa busca não tinha acontecido. E ele provou na coletiva, falou na coletiva que sim, conversou com o Flamengo, conversou com o Sampaoli e que quando o Santos chegou na briga, ele falou, não, para o resto, que é para lá que eu quero ir. Somente gratidão primeiramente a Deus, glorificar o nome de Deus por eu estar aqui novamente. Queria agradecer também meu pai e o Sofiane também, que trabalharam para eu chegar aqui hoje, e a confiança do Santos. E agora é trabalhar firme e colocar tudo dentro de campo, a confiança que vocês depositaram em mim. Domingo, se o nome dele já estiver no bid até sexta-feira, Thiagão e amigos do Jornal Litoral, ele pode ser titular contra o Botafogo, líder do campeonato, aqui mesmo na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Tá então na área para você. Número 36. E hoje tem lançamento de 2 filmes que prometem lotar as salas de cinema. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Já faz muito tempo que o cinema não vê um embate como este que está começando no dia de hoje, 20 de julho de 2023. 2 pesos pesados do cinema, mega produções milionárias chegam juntas à telona. De um lado, o filme Carne e Osso da boneca mais famosa do planeta. Barbie chega ao cinema, interpretada por Margot Robbie, e o Ken, o seu eterno namorado, por Ryan Gosling. E aí o que acontece nesse filme? Ao contrário do que muita gente pensa, não é um filme para criança, não é um filme apenas para os pequenos. Ele traz para o universo da boneca Barbie todas as suas versões e todos os problemas que hoje a juventude enfrenta. Etarismo, homofobia, gordofobia e daí para frente são abordados de forma direta, mas numa linguagem que vai abranger desde os pequenos até os mais grandinhos. E uma coisa, o filme é cheio de reviravoltas. Então não é aquele filme bobinho da boneca Barbie. Vale a pena ser conferido. Com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema, devia passar lá. Legal. O outro sucesso que com certeza vai arrasar é o filme Oppenheimer, a mais nova produção do consagrado diretor Christopher Nolan, que é conhecido pela trilogia do Cavaleiro das Trevas, o Batman do Christian Bale. Esse filme, Oppenheimer, conta a história da criação da bomba atômica americana, que inclusive foi jogada no Japão no final da Segunda Guerra. E esse filme, cheio de estrelas, encabeçado por Cillian Murphy,
E o Cillian Murphy, você vai se lembrar, ele foi o espantalho da trilogia do Christopher Nolan. E ele conta esse filme, toda a trajetória primeiro de tirar das mãos dos nazistas a bomba atômica, de trazer para os americanos e depois que foi lançada o problema da bomba atômica, de quem tem esse poder. Então, se você está interessado em cinemão, em 2 filmaços, você tem Barbie com Margot Robbie e você tem Oppenheimer com Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e uma série de artistas e vencedores do Oscar, inclusive de melhor ator, Rami Malek, Gary Oldman. É uma grande quantidade de atores de primeiríssima categoria. Então, não deixe de ir ao cinema e vamos ver quem vence essa batalha, porque a Mattel já está contabilizando que deve faturar mais de $1 bilhão com produtos derivados da Barbie. E Oppenheimer já é uma certeza nas festas, das premiações do Oscar o ano que vem. Então vá ao cinema, guaraná e pipoca na mão e divirta-se. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria catastrófico! Needs to know what's next. What's next? Ó, 2 filmões então para você conferir nas salas de cinema. 1h40, pessoal, informação, como eu disse para vocês, a respeito do sistema Anchieta Imigrantes, a Operação Comboio continua em operação, então, a operação está em vigor por causa da baixa visibilidade lá no pico da Serra do Mar. E na Cônego Domênico Rangoni também há congestionamento do KM 271 até o KM 267 pelo alto fluxo de veículos, caminhões, por causa dos pátios reguladores. Então, trânsito aqui na Cônego Domênico Rangoni e também um pouquinho de lentidão, trânsito também para o pessoal que está descendo a serra que está lá no Planalto, tá certo? Então, atualização nas redes sociais da Ecovias. Dessa forma, a gente encerra o nosso telejornal de hoje. Desculpe o atraso, vem aí o telejornal Opinião. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.